Pulmonar. Do que se trata? O que é essa doença? Tudo bem, doutor Cláudio? Bom dia. Bom dia, pessoal da mesa toda. Cláudio, bom dia a todos bom que dia. nos acompanham. Pois é, eu vou puxar um link aí com doença autoimune, Nicolas. A doença autoimune, ela é uma doença que, a despeito de muito antiga, eu vou citar alguns nomes de doenças autoimunes, e o ouvinte vai, eu entendo, ficar surpreso, que são doenças que até hoje nós não sabemos como elas se desenvolvem. São doenças em que o organismo cria uma autoagressão específica. Então, o organismo entende que uma parte daquelas células que nós somos portadores são células que têm um comportamento que não deveriam estar ali, ou seja, o organismo entende que elas são como uma bactéria, um vírus, como se fosse um agressor, e desenvolve um anticorpo, né? Um sistema de defesa, e começa a combater, agredir, destruir aquelas células presentes. Por que o organismo desenvolve isso? A gente não sabe. Ela não é genética, ou seja, ela não tem uma linhagem para dizer assim, eu tive, meu filho vai ter. Não, mas existe uma certa favorecimento de que às vezes elas se encontram em famílias como algo mais comum. Então, por exemplo, para citar uma das talvez mais tradicionais que a gente sabe, é o reumatismo, ou, como mais corretamente chamar, artrite reumatoide. Mas tem também a psoríase e outras assim, né? Isso, o vitiligo. Para aclarar um pouco. Exatamente, o vitiligo, aquela que deixa aquelas manchas brancas na pele. Tem, na realidade, todos os nossos órgãos, o cérebro, né, esclerose múltipla é uma doença autoimune. Tem doenças do sangue, então anemias hemolíticas tem doenças autoimunes. A diabetes tipo 1, que destroem as células do pâncreas, né, produtoras de insulina, também pode ser, nem sempre, às vezes tem causa. Às vezes é doença autoimune. Então, cada órgão tem doenças cardíacas, miocardites, vasculites, o lúpus também, que é uma doença comum de se falar, é uma doença autoimune. Então, na verdade, todos os órgãos podem ter células que sofrem essa autoagressão. Normalmente são doenças que têm evolução lenta, né, e vão evoluindo de forma variada. Algumas levam anos e anos para se efetivar, umas têm ciclos de manifestação, a artrite reumatoide é uma delas, a pessoa às vezes passa um ano bem, de repente dá uma crise, né? E aí a agressão, o enxume, a dor nas articulações. E no pulmão, uma das doenças, não é a única, nós temos, uma delas chama fibrose pulmonar. Então, o nosso pulmão, a extremidade, depois que o ar entrou no brônquio e ele vai até a periferia, que é o alvéolo começa a sofrer essa agressão e a parede do alvéolo se torna enrijecida. Porque a fibrose, ou a doença autoimune, ela causa um acúmulo de substância de colágeno nas células, que vai tornando ela literalmente uma cicatriz. O colágeno é uma célula de cicatriz. Então fica enrijecido, endurecido. O pulmão, ele perde, né? O nosso pulmão, obrigatoriamente, ele é muito elástico, ele vai perdendo elasticidade e onde a substituição pelo colágeno também perde a capacidade de oxigenar, de fazer a troca do oxigênio, né, e repassar para o sangue. Então a pessoa vai tendo falta de ar progressiva, perda, né, dificuldade em respirar e, eventualmente, como aconteceu no caso dessa doença, dessa cantora, a morte. Um dos tratamentos, existe hoje alguns tratamentos medicamentosos que se usam. Artrite reumatoide hoje é uma doença que a medicação já dá um excelente controle dos sintomas, mas tem ainda doenças como a da fibrose pulmonar, onde o benefício ainda é bastante pobre, e um dos tratamentos que se aplica é o transplante. Então, tem pessoas que têm a doença evolutiva, chegam em algum momento e uma das soluções é propor o transplante de pulmão. Tá bem. Então, é uma doença... situação, e normalmente em adultos, né? Sim, ela como ela é insidiosa, né? Ela é mais manifesta, por exemplo, nessa idade da cantora é um pouquinho cedo. Ela tende a ser um pouquinho mais tardia,
e como ela é insidiosa, ela vai às vezes anos e anos e não desenvolve. A doença autoimune é uma doença que a gente não sabe a causa, né, Paulo? É o que eu estava dizendo. Mas tem causas, e aí que eu queria também lembrar, tem medicações, e medicações, assim, tem algumas bem populares, por exemplo, aquela que se usa para prevenção da infecção urinária na mulher, muito a nitrofurantoína. É um medicamento que em alguns casos, bem raro, felizmente, mas pode desenvolver, por exemplo, a fibrose pulmonar. Um medicamento para arritmia do coração, a amiodarona, que é bem comum e se usa demais, raramente também, mas pode causar fibrose pulmonar. E outra, Paulo, são aqueles inalantes, aquelas pessoas que trabalhavam com amianto, né, aquelas telhas que hoje são proibidas, o jato de areia. Lembra que o jato de areia também antigamente foi proibido por causa da sílica, que desenvolve pela aspiração a doença fibrosante. Então tem coisas conhecidas e causas desconhecidas. Muito bem. Pré-férias, agora Pré-férias. fica fora durante o mês de janeiro. Durante o mês de janeiro. Muito bem. Isso aí. Até Boas fevereiro, férias. então. Valeu.